Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. A partir da aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre os radicais, tá? E a gente, na aula de hoje, vai aprender a verificar as condições de existência, tá? Da raiz enésima de um número real e vai aprender como calcular a raiz enésima de um número real, tá bom? Então, bora lá. Raiz enésima de um número real. Então, vamos lá. Considere um número A real e um número natural n maior do que 1. Então, a raiz enésima desse número vai ser indicada por essa expressão. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, raiz enésima de A, onde esse n aqui é um número natural maior que 1 e esse A é um número real. A gente vai aprender hoje a verificar quando é que existe a raiz enésima disso daqui e como calcular a raiz enésima disso daqui. Tá bom? Então, lembrando, né? Aqui é o índice, N é o índice, A é o radicando, isso aqui é o radical. Tá certo? Então, como exemplo, eu coloquei para vocês aqui, ó, a raiz cúbica de 8, né? Onde o índice aqui é 3, o radicando é 8, e a raiz quarta de 16, onde o índice é 4 e 16 é o radicando. Ok? Prosseguindo aqui. E aí, beleza, eu sei que tem a raiz enésima de um número real, só que nem sempre quando eu vou calcular essa raiz, ela vai existir no conjunto dos reais. Então, a gente vai verificar agora as condições de existência dos radicais em R. Então, a gente vai ter duas situações, o primeiro caso e o segundo caso. Então, primeiro caso, quando o teu radicando for um número positivo, tá? Então, sempre que você quiser calcular a raiz enésima de um número, aí você olhou aqui para dentro, tá? E o teu número que está aqui dentro é um número positivo, sempre vai existir raiz real desse número, tá certo? Então, sempre existirá raiz real de número positivo. E a resposta, a raiz enésima desse número aqui, vai ser um certo B, vai ser um número que eu vou chamar de B, se somente se esse B elevado ao índice for igual ao teu próprio A. Então, ó, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, ó. Você está calculando aqui a raiz enésima de um número A. Aí, digamos que a raiz enésima desse número é um certo B. Mas a resposta só vai ser B se somente se esse B elevado ao índice for igual ao próprio radicando. Ok? Então, o radicando é positivo? Ah, tem raiz real. Quem é a raiz real, então? Vai ser um certo B. Mas só vai ser esse certo B se somente se o B elevado ao índice for igual ao próprio A. Por exemplo, eu quero saber quem é a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 vai ser um certo número B se somente se esse B elevado ao cubo for igual a 8. Então, eu quero descobrir qual é o número que quando eu elevo ao cubo dá 8. Aí a gente vai aprender como fazer essa continha hoje, tá bom? Mas essa continha aqui dá para vocês fazerem de cabeça rapidinho, ó. Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? 2, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Repetiu 2 3 vezes e quando eu fiz essa continha, deu o próprio 8. Tá bom? Pronto, então o primeiro caso eu já sei. Se eu tenho um número positivo no radicando, sempre eu vou ter raiz real. Agora, se o teu radicando for um número negativo, aí a gente vai ter duas situações aqui dentro. Primeira situação, tá lá fazendo a conta e percebeu que aqui está negativo. Aí tem que olhar agora para o seu índice. Se o seu índice for um número par, não vai existir raiz real. Então, quer verificar as condições de existência? Observou que o radicando é negativo? Epa, parou um pouquinho. Ah, é negativo. Aí eu vou olhar agora o índice. Se ele for um número par, você não tem como calcular essa conta no conjunto dos reais. Beleza? Agora você está fazendo a conta, percebeu que aqui dentro é negativo, mas o índice é um número ímpar. Então, sim, vai existir raiz real. Ou seja, vai existir um número B tal que, quando você pegar esse B e elevar ao índice, vai dar o próprio número A. Beleza? Isso aqui a gente já viu quando a gente estava vendo lá os conjuntos numéricos, né? O conjunto dos reais, as condições de existência nos reais. Tá? É praticamente a mesma coisa. Então, bora para cá agora, ó. Beleza? Então, ó,
Primeiro caso, se o teu radicando é positivo, então sempre vai ter raiz real. Segundo caso, o radicando é negativo, vai existir raiz real somente se o teu índice for um número ímpar. Se ele for par, não vai ter raiz real. Isso quando ele está negativo, tá bom? Continuando aqui. Não quer sair daqui, peraí, gente. Pronto. Diga se as condições, se as expressões a seguir estão definidas ou não no conjunto dos reais. Então, quero saber se tem ou não raiz real aqui, tá bom? Vamos lá. Raiz cúbica de 8 pertence aos reais? Pertence. Por quê? Porque está positivo. Então, quando eu tenho um radicando positivo, de cara eu sei que vai existir raiz real. Então, passo direto. Agora, observem que do item B até o item E, todos os radicandos são negativos. Então, como os radicandos são negativos, você vai avaliar agora o índice. Existe raiz negativa de índice ímpar? Existe. Então, isso aqui também existe nos reais. Existe raiz negativa de índice par? Nos reais, não. Então, isso aqui não pertence aos reais. É negativo, qual é o índice que está aqui quando eu não tenho nada? É o 2, né? O 2 é par. Então, não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Então, aqui também não pertence aos reais. Raiz sétima de menos 128. É negativo e é ímpar? Pertence aos reais. Tranquilo? Próximo exemplo. Verificadas as condições de existência no conjunto dos reais, calcule o valor de cada expressão a seguir. Então, primeiramente, vamos verificar que todos os radicandos que aparecem aqui são positivos. Logo, eu sei que vão ter raiz real, certo? Então, não me preocupo com isso. Então, se vai ter raiz real, o nosso objetivo agora é calcular essa raiz real, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Eu sei que a raiz cúbica de 8 pertence ao conjunto dos reais, certo? Mas digamos que eu não sei quem é a raiz cúbica de 8. Eu vou dizer que a raiz cúbica de 8 é B. Mas a raiz cúbica de 8 é B se e somente se o B elevado ao cubo for o próprio 8. Eu quero saber qual é o número que é elevado ao cubo dá 8, certo? Aí o que é que eu faço aqui? A gente já viu lá no comecinho que é o 2. 2 elevado ao cubo dá 8. Mas como é que eu faço isso na prática? Eu vou pegar esse 8 aqui e vou fatorar, ó. Lembrando que o 8 é par, então eu fatoro por 2. 8 por 2 é 4, 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Observem que o 2 apareceu aqui 3 vezes. Certo? Então, eu venho aqui e troco esse 8 por 2 ao cubo. Então, B elevado ao cubo é igual a 8 se e somente se B elevado ao cubo é igual a 2 elevado ao cubo. Ó, tô trocando, ó. O 8 por 2 ao cubo. Ora, mas B elevado ao cubo é igual a 2 elevado ao cubo? Então, significa dizer, ó, como 3 é igual a 3, obviamente o B é igual a 2. Portanto, o B é igual a 2. Então, o número que eu estou procurando é 2. Dá para fazer isso na cabeça? Dá. Eu quero saber qual é o número que é elevado ao cubo, vai dar o próprio 8. Aí eu testo, como ele é par, eu testo logo com 2. Ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, o B só poderia ser o 2. Tá bom? Vou apagar aqui para a gente fazer o item B. Então, bora. A raiz quinta de 32 é um certo B. Mas a raiz quinta de 32 é B se e somente se o B elevado à quinta for 32. Qual é o número que é elevado à quinta dá 32? Fatoro 32. 32 por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 4 dá 2. Por 2 dá 1. O 2 apareceu aqui 5 vezes. Então, B elevado à quinta é igual a 32, se e somente se B elevado à quinta for 2 elevado à quinta. Eu estou trocando, ó, tá vendo, ó? Ora, mas B elevado à quinta é igual a 2 elevado à quinta, então significa dizer, ó, que se esse 5 é igual a 5, o B só pode ser igual a 2. Portanto, B também é 2. Ok? Observem que isso aqui é bem mecânico. Eu escolho um para fazer e os demais vão ser bem parecidos. Item C, eu quero a raiz quarta de 16. Ora, a raiz quarta de 16 é um certo B, se e somente se esse B elevado à quarta for 16. Se e somente se
B elevado à quarta for igual a... Fatora o 16. Quando você fatorar o 16, você vai observar que o 2 vai aparecer 4 vezes. Então, eu troco o 16 por 2 à quarta. Ora, se isso é igual a isso, obviamente, ó, 4 igual a 4, portanto, B é igual a 2. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Bora para o item D. Aqui é a raiz cúbica, tá? Apareceu um 5 porque foi um errinho. É a raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 125 é B. Se e somente se o B elevado ao cubo for 125. Se e somente se o B elevado à quinta for. Aí, quanto é a fatoração do 125? Vamos lá. O 125 não dá para dividir por 2 de maneira inteira, porque ele não é par. Ele também não dá para dividir por 3, porque quando eu somo seus algarismos, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 é 8. Só daria para dividir por 3 se a soma tivesse dado ou 3, ou 6, ou 9. Então, por 3 não dá. Ah, então se ele terminou em 5, dá para dividir por 5. Então, bora. 125 por 5 vai dar 25. 25 por 5 é 5. 5 por 5 é 1. Ora, o 5 apareceu aqui 3 vezes. Então, eu troco o 125 por 5 ao cubo. Ora, como B à quinta é igual a 5 à quinta, quinta nada, gente. Aqui é um 3. Perdão, aqui é um 3, tá? Eu vou apagar tudo. Peraí, gente, ó. Aqui é um B à quinta. Ao cubo, perdão, de novo, ó. Aqui é um B ao cubo, tá? Ó. Como B ao cubo é igual a 5 ao cubo, 3 igual a 3, então B igual a 5. Portanto, B igual a 5. Ok? Vamos para o item E. Item E. Quem é a raiz sétima de 128? É um certo B. Se somente se esse B elevado à sétima for 128. Fatora 128. 128 é par, posso começar pelo 2. Vai dar 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Apareceram aqui 7 números 2, tá? Então, aqui dá 2 a sétima. Então, B elevado a 7. Então, isso aqui, ó. Se somente se B elevado a sétima, troca o 128 por 2 a sétima. Ora, se isso aqui é igual a isso, 7 é igual a 7, portanto, B é igual a 2. Beleza? Então é isso, gente. Cheiros e até a próxima aula. Fiquem com Deus.